Vamos para o segundo? Vamos lá. O segundo é a ordem estável. O que significa isso, minha gente? Qual que é o conceito da ordem estável? A ordem da contagem é sempre a mesma, não muda. A gente começa pelo 1, depois pelo 2, 3, 4. Como que a gente identifica uma criança que ainda não dominou a ordem estável? Crianças que pulam números, apesar de estar contando 1 a 1. Então, pode ser que a criança lá sabe que ela tem que contar 1 por 1, mas ela começa a pular a sequência. Também já tive e sei que vocês têm alunos que estão lá contando. 1, 2, 3, 4. Aí daqui a pouco eles estão 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29. Opa. 23, 25, não tá faltando uma coisa aí no meio, né? Então, crianças que se atrapalham às vezes nessa ordem. Muitas crianças se atrapalham naquela ordem ali do 11 ao 19. Por quê? Porque não tem uma regularidade, né? O nosso sistema, na verdade, ele é muito transparente, ele é muito regular, né? Os números têm uma sequência que vão de 0 até 10, e aquela sequência depois começa a ser repetida, né? Então eu junto 1 com 0, 1 com 1, 1 com 2. Então, lá pelas tantas, isso tem a ver com o sistema de numeração decimal também, que também tem que ser ensinado para as crianças. Lá pelas tantas, elas se dão conta de que existe uma ordem e que esta ordem é a mesma sempre, independente do que eu estiver contando. Eu sempre vou começar pelo 1, depois do 1 sempre vai vir o 2, sempre vai vir o 3, sempre, tá? Então, este é o princípio da ordem estável. Eu conto as coisas sempre numa mesma ordem, independente do número que for, gente. Eu posso ter 100 coisas, eu posso ter 1000 coisas. Eu vou contar sempre a partir do 1, tá? Então, tem crianças que às vezes ainda não dominam esta, que se atrapalham na hora da contagem. E aí, como é que a gente pode ajudar? Olha ali algumas dicas, tá? A gente pode dar objetos numerados e pedir que eles ordenem, tá? Então, eu posso dar lá um monte de pecinhas, de tampinhas com números. Ai, que mais que a gente pode ordenar? Tem trenzinhos, né? Conforme aí vocês tiverem, eu sei que vocês são professoras maravilhosas, porque estão aqui 728 pessoas comigo, então é porque vocês são professoras maravilhosas que se puxam, que querem aprender, que querem estudar. Então eu sei que vocês vão ter ideias maravilhosas, que a gente pode dar, então, objetos numerados, e eles vão ter que botar em ordem, tá? Essa é uma boa maneira de fazer uma intervenção. Ordena aqui para mim. Tu vai começar por qual número? Pelo 1. Depois do 1, o que vem? Depois, né? Claro que se a gente estiver trabalhando com outras idades, daqui a pouco a gente não precisa partir do 1. Eu estou trabalhando com os meus alunos de segundo ano lá a partir do 100. A gente pode fazer essa mesma atividade com pecinhas com o 101, 102, 103, enfim, gente. Isso a gente pode fazer até com os maiores. Às vezes os maiores se perdem lá com aqueles númerosões gigantescos, né? O quinto ano, o quarto ano. A gente pode fazer essa atividade até com eles. Cara, eu quero que tu ordene aqui para mim. A gente faz isso quando a gente pede para eles botarem no papel a ordem crescente, a ordem decrescente. É uma maneira de trabalhar com essa ordem estável, de que sempre vai ser desse jeito, tá? Mas existem maneiras mais lúdicas da gente intervir com essas crianças. Então, eu dar pecinhas e pedir que elas ordenem é uma boa forma. Outra forma ali que eu botei para vocês também é, por exemplo, que as crianças fizeram essa ordenação e aí a gente pede para elas fecharem os olhos, né? Fechem aí os olhos agora. Fechem os olhos que eu vou tirar uma peça e vocês vão me dizer qual peça eu tirei. Tá? Então, a gente pode fazer lá. Vamos fingir, tá? Que a gente está fazendo do 0 ao 10. Mas vocês pensem aí na turma de vocês, no contexto de vocês, qual números vocês usariam, tá? Então, de 0 a 10, as crianças arrumaram lá, e aí eu tirei o 8, mas aproximei as pecinhas para eles não notarem. E aí escondi. Então, qual número eu tirei? Qual número eu tirei? E aí as crianças vão ter que dizer qual eu tirei. Eu posso entregar a pecinha para elas e dizer, então agora vocês coloquem no lugar certo, tá?
coloca essa pecinha no lugar certo.